Olá, nos encontramos mais uma vez frente a frente e nessa oportunidade não será diferente das outras. Temos muitas atrações e dentre elas nós estamos aqui com o professor, amigo Carlos Toledo, ele que é escritor, jornalista, formado em teologia, filosofia, e ele vai falar para nós sobre esse livro dele aqui, Atitude. O que vem a ser atitude? O que é o motivacional? E dentre outros assuntos. Fique conosco, porque o programa Frente a Frente está no ar. Oba, novidade na praça que hidrata e desembaraça. Limpeza suave, espuma cremosa, uma novidade maravilhosa. Lava, esfrega e seca pra ficar bem legal. Oba, é shampoo natural, que delícia com cheirinho de fruta. Biostratos Kids, é cabelo de criança feliz. Biostratos Especialista Resgate atua na reposição de massa capilar, hidrata e aumenta a resistência dos fios. Tratar do seu cabelo é a nossa especialidade. Biostratos Especialista, o luxo de ser diva. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV, proteção para a menina, saúde para a mulher. Estamos de volta com Frente a Frente e como eu disse a você no início do programa, estamos aqui com o Carlos Toledo, ele que é uma figura maravilhosa e que vai falar para nós um pouco aí sobre o livro Atitude e o que você tem que ter para ter uma motivação, para ter uma vida austera, uma vida alegre. E tá com você, Carlos Toledo. Olá, Davidson, uma honra estar aqui com vocês nesse programa Frente a Frente e nós, com esta oportunidade, divulgando o nosso livro Atitude. Mas mais do que o livro, Davidson, nós estamos divulgando essa concepção de valores, do acreditar em si mesmo, porque as pessoas estão evangelizadas pelo poder para se aproximar das coisas, ou por medo, por culpa ou por ganância. E o livro Atitude surgiu justamente para que nós possamos, então, agregar valores. E atitude nada mais é. Ela vem de umas concepções de palavras já do século XVII, quando a expressão máxima que retratava um rei num quadro ou numa escultura era chamado atitude. Com o passar do tempo, isso que surgiu como uma manifestação cultural passou a ser então assim uma expressão corporal, aquela atitude que a pessoa tinha para uma determinada ocasião ou um determinado assunto. Com o decorrer do tempo, a palavra atitude passou a ser agregada no comportamento humano. E aí é onde que eu inicio o livro mostrando para as pessoas que não existe fórmulas mágicas, existe atitude. E a palavra atitude, ela já tem uma concepção muito boa porque ela já é a concepção ideal de alguma coisa, é a verdade absoluta. Tirando a filosofia que contesta isso, que diz que toda verdade tem que ser revista antes de ser afirmada, atitude já é o pressuposto de uma ação legítima. Concreta. Então, sim, muita gente fala assim, e talvez você já ouviu, certa pessoa tomou uma atitude errada, né, David? Correto. Não existe atitude errada, assim como não existe decisões erradas. Decisões erradas ou falta de atitude. Então, quando chega a falar em atitude é porque já tomou uma posição correta, uma posição austera, e verdadeira, de autoestima. Sim. Aí você fala no livro sobre amor, sobre autoestima. Fala para nós um pouquinho aí. Por exemplo, não tem como você ter atitude se você não agregar duas palavras que são dois comportamentos. É você acreditar e você agir. Porque se você só acreditar e não agir, não vai ter sucesso a sua vida. E se você só agir e não acreditar no que está fazendo, também você não vai colocar o barco. É como um barco com dois remos, né? Se você só pegar o agir, o barco anda em volta. Se você pegar só o acreditar, também anda só em volta. Agora, com os dois, você vai em frente. Essa é a verdadeira atitude comportamental. Seria como sonhar, né? Muita gente sonha, mas não sua, né?
Diz que tem que sonhar e suar, né? Dizem que suor é castigo, suor é investimento, Davidson, não é? E a diferença dos homens está aí, basicamente, no que você falou. Porque alguns homens querem realizar seus sonhos e outros querem apenas sonhar. E para juntar tudo isso, você tem que acreditar e agir. Sim. Outro detalhe, professor Carlos Toledo, em relação ao amor. O que é a abordagem do amor em relação a isso aqui? Nada do ponto de vista religioso, seria? Não. Porque nós temos que levar em conta que nós somos seres, apesar de seres perfeitos criados por Deus, se nós levarmos sempre para o lado religioso, nós não vamos ter um entendimento mais forte, onde que há as frustrações. Porque muitas vezes nós somos ofendidos ou não temos empatia com a pessoa e ficamos nos cobrando que temos que amá-la, porque é mandamento de Deus acima de tudo. Porque isso tudo entrou porque desde o início, na concepção da humanidade, nós escolhemos ser escravos das leis, ou seja, é a árvore do conhecimento, né? Então, se nós somos escravos das leis, é tudo pode ou não pode, o que é bom, o que é ruim. Então, saindo desse mandamento de amor, que é de Deus, que Jesus trouxe, trazendo para nós, para o nosso dia a dia, cotidiano, amor é um comportamento. Se nós formos olhar, qualquer pessoa que você peça para definir o amor, ele vai falar que o amor é bondoso, o amor tudo perdoa, o amor não se regozija, essas coisas todas. E, na verdade, nós estamos falando de comportamento. E quando nós falamos em comportamento, é ter a elegância no dia a dia, se vencer, é ter autoestima lá em cima, é se amar. Porque muitas pessoas não se amam, se sentem excluídas, patinho feio, e tudo isso eu vou dando norte, sem fórmulas mágicas. E o amor vai passar a ser vivido nas 3 dimensões. Sim. Veja bem, só existe um amor, mas ele tem 3 dimensões. E quem não vive as 3 dimensões do amor, acaba ficando manco do amor. O amor ele tem uma dimensão filia, que é de relacionamento. E eu pergunto às pessoas, você se relaciona bem com as pessoas? Você se entrega? Ou você faz acepção? Você planeja suas ações individualista? Nós temos que nos relacionar bem. Você falou do lado religioso. Eu fico vendo assim nas igrejas, em cultos, em celebrações. Tudo começa com acolhida, não é? Então já começa com um bom relacionamento. Correto. Então esse relacionamento ele não pode ir para uma dimensão religiosa, porque a religião ela apareceu na humanidade, veio do religare, que é religação com Deus. E religar com Deus é por meio do amor. Se você se relaciona bem nessa dimensão, você está vivendo bem. A segunda dimensão do amor, que nós batizamos de eros, ela tem uma dimensão talvez equivocada na concepção das pessoas, porque todo mundo leva para o lado erótico. Eros significa tudo que me dá satisfação. O que me dá satisfação é eros. Inclusive está aqui uma satisfação. Então, obrigado. Nós dois já estamos vivendo o amor plenamente aqui nas 2 dimensões, porque nós estamos nos relacionando também com os telespectadores. E estamos tendo essa satisfação de agregar alguma coisa ao ser humano, aqueles que estão nos ouvindo, e buscam um crescimento com atitude. Então, tudo que dá satisfação é eros. Agora, esse eros, quando bem vivido, ele acaba indo de encontro à 3ª dimensão, que é o amor ágape, aquele que você sai de si para doar para o outro. Então, se todos nós tivermos uma atitude, nós acreditarmos, agirmos e vivenciarmos esse amor nas 3 dimensões, nós com certeza teremos vida melhor na sociedade, no trabalho e na família. Uma vida plena, né? Lá na época de Jesus tinha os gnósticos, né? E tinha algumas religiões, inclusive tinha uma que para eles o Deus dele era os prazeres, né? E não tem nada a ver daquilo que você está dizendo, quando você coloca em 3 dimensões o amor de relacionamento, o ágape, ou agapau do grego, sim, e também o phileus, né? Que é o phileus de relacionamento, o ágape e o eros. Porque o povo tem essa concepção, foi bem frisada, em relação a erótico, né? Seria sim, só sexo. Então não é isso, né? Não, o sexo, ele está dentro da dimensão eros também, porque é uma satisfação, né? Então são prazeres.
E agora, o que nós não podemos deixar de acreditar é que essa satisfação, para o amor ser pleno, ela tem que ser não só uma satisfação pessoal, mas uma satisfação que ela plenifica essa outra dimensão, que é o ágape de você se doar ao outro. Inclusive, sexualmente falando, né? Você acaba se doando aos outros. Correto. Em relação à autoestima, por exemplo, porque nós convivemos num mundo religioso e esse mundo de muitas religiões, a gente entende que a autoestima só se o camarada estiver muito bem com Deus, para ele estar bem de autoestima. E às vezes tem pessoas que não têm nem Deus, que não conhecem a Deus, mas vivem uma vida, não quero falar sobre eternidade nem espiritualizar a questão do assunto. Mas o que vem a ser essa questão no livro do autoestima? A autoestima, ela se dá muito em você valorizar a você. Quando nós recebemos o mandamento de, antes de amar ao próximo, porque Jesus fala assim, amar ao próximo como a ti mesmo. Eu sempre pergunto para as pessoas, você se ama? Você se ama de verdade? Você joga fora aquilo que te escraviza, suas angústias, seus anseios, os passados que te feriram? Porque se você se ama, você joga tudo que é ruim da sua personalidade fora. E aí eu vou caminhando e mostrando que todos nós também somos uma empresa. Cada pessoa é uma empresa em particular. E tem que tratar do seu marketing, da sua boa visibilidade e também para que você possa assumir-se com todas as suas vocações. E que nós não podemos mais nos deixar ser induzidos. Nós somos bem tratados enquanto somos convenientes, né? Nós somos tratados como um bloco que é mais fácil de ser administrado. E eu trabalho no livro a individualidade da pessoa para que ela possa, mais uma vez repito, sem fórmulas mágicas, mas elas vão se encontrando de uma forma adequada, com várias histórias e onde nós vamos trabalhando e a pessoa vai crescendo em atitude, enfrentando suas tempestades. Foi uma honra muito grande receber o professor conosco aqui, que é autor do livro Atitude e de outros escritos, e Carlos Toledo é filósofo, teólogo, como eu disse no início do programa, também é escritor e jornalista. Então, nos enriqueceu muito aqui falando sobre autoestima. Então, a autoestima, para finalizar, professor, não nem sempre é aquilo que nós achamos que tem que ter uma espiritualidade. E tudo agrega, né, David? O seu conjunto de valores, a sua própria história vai agregar. Agora, quando nós falamos de auto, nós definimos como pessoal. E muitas pessoas buscam a sua estima em outras manifestações e influências. Auto já se diz para si. Então você, me desculpa, você tem que trabalhar o seu interior. O auto vem do interior. Então é você acreditar e agir. E não mais buscar somente subsídios exteriores para a sua vida. Muito obrigado. Uma honra, como eu disse a vocês, que esse programa tem tanta inovação e coisa boa. Muito obrigado, professor Carlos Toledo. E muito obrigado aqui por essa obra que vai enriquecer-nos muito. Carlos Toledo é palestrante, como eu disse no início, jornalista, escritor, teólogo, filósofo. É verdadeiramente uma enciclopédia para nos auxiliar no dia a dia. Muito obrigado e fique conosco, porque o programa tem muito mais. Oba, novidade na praça que hidrata e desembaraça. Limpeza suave, espuma cremosa, uma novidade maravilhosa. Lava, esfrega e seca pra ficar bem legal. Oba, é shampoo natural, que delícia com cheirinho de fruta. Bioextratos Kids, é cabelo de criança feliz. Bioextratos Especialista Resgate atua na reposição de massa capilar, hidrata e aumenta a resistência dos fios. Tratar do seu cabelo é a nossa especialidade. Bioextratos Especialista, o luxo de ser diva. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV, proteção para a menina, saúde para a mulher.
Olá, voltando, eu quero deixar uma palavra ao seu coração nesse bloco agora. E essa palavra se encontra no primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 4, verso 9 e 10. Diz assim: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, e seja comigo a tua mão, e preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. O tema da palavra que eu quero deixar para você, em breves palavras, é atitude. Atitude foi o que nós discutimos no início desse bloco, com o professor Carlos Toledo, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista social e do ponto de vista bíblico. Atitude significa você também tomar a iniciativa, tomar a dianteira das coisas, não ser um agente da passiva. Lá em Daniel 11:32, a palavra de Deus nos fala que e aos violadores da lei, Deus com lisonjas perverteria esse povo. Quem não obedece à palavra dele, Deus deixaria de lado. Mas o povo que conhece ao seu Deus, ou seja, que busca o conhecimento da palavra, se tornaria forte e ativo. Que nós sejamos ativos, que nós tenhamos atitude, que nós não sejamos agentes da passiva. Você que me assiste agora, seja onde você estiver, que você tome a dianteira da sua vida. Não deixe a banda tocar, não deixe ser um fruto, como diz um ditado popular, muito coloquial, mas que é muito próprio para esse assunto. Seria o Maria vai com as outras. Você não pode ser um Maria vai com as outras. Quando nós voltamos para o texto que nós lemos aqui, um texto de Jabes, a Bíblia diz que o nome Jabes significa porque com dores a sua mãe lhe deu a luz. Ou seja, esse termo era um termo de dores. Pensa um menino na escola que chama Jabes e que de repente o nome dele seria, porque com dor você nasceu. Já pensou o bullying que essa criança sofria na escola? Olha o menino ali que nasceu, que fez a mãe dele sofrer muito quando nasceu. Olha lá aquele garoto, olha lá. Então ele tinha verdadeiramente tudo para não dar certo. Jabes tinha tudo para não dar certo, porém era um camarada que verdadeiramente ele tinha atitude dentro da sua alma. Ele, no seu eu, ele não deixava a banda tocar. E um dia ele falou, Senhor, aí ele orou ao Senhor. Primeira coisa que ele fez, a Bíblia diz que ele invocou ao Senhor. Existe uma diferença entre você falar, existe uma diferença entre você orar, e existe uma diferença entre você invocar. Invocar significa do fundo da sua alma, clamar com força, com veemência. E foi isso que Jabes fez. A Bíblia diz que ele invocou o Deus de Israel, invocou dizendo o quê? Ele começa com uma exclamação muito forte, tomara que me abençoes, né? E que me alargues as fronteiras. A oração sua tem que ser essa. Senhor, eu não dou conta de ficar nessa mesmice mais, nesse mundinho fechado. As coisas parecem que não estão fluindo para mim, mas faça como Jabes, invoque ao nome do Senhor, clame ao nome do Senhor, e que o seu clamor seja verdadeiramente um clamor de uma pessoa que não se deixa levar pelas coisas que acontecem no mundo. Um clamor de uma pessoa que o que está ao teu redor não muda o seu foco. O que está acontecendo ao seu redor não vai mudar o que você tem dentro do seu coração. Então Jabes estava determinado. Ele tomou uma atitude muito forte de invocar o nome do Senhor e invocar com sabedoria. É isso que nós temos que ter na nossa vida. Nós temos que ter sabedoria. Quando Ana tomou uma atitude de buscar a Deus o filho, o que ela falou? Senhor, se tu me deres um filho, eu o darei por todos os dias dentro da tua casa. Qual que é o propósito do seu coração? Para que você quer crescer na vida? Para que você quer juntar riqueza na terra? Qual o propósito? Porque tem gente que pede a Deus um carro, mas quando o carro chega, ele vai para o caminho errado com o carro. Ele vai dirigir esse carro numa direção errada, naquilo que não agrada a Deus. Então, se você quer verdadeiramente ser uma pessoa de atitude e que a sua atitude te leve verdadeiramente a alcançar êxito, você tem que fazer como Jabes. Vamos repetir? Ele invocou o nome do Senhor, invocou com sabedoria. Ele falou, Senhor, eu quero que o Senhor alargue as minhas fronteiras. E ele diz mais, e que a tua mão seja comigo. Ou seja, eu quero que o Senhor amplie os meus horizontes,
que o Senhor amplie as minhas fazendas. No original fala de ampliar mesmo terra, de ter mais terra, de ser uma pessoa de posse. E Deus concedeu o coração dele, por quê? Porque ele falou assim, que a sua mão seja comigo. Ou seja, eu não quero uma terra simplesmente para me plantar ou ter gado nela, mas eu quero ter uma terra em que essa terra seja para a glória do teu nome. Que essa terra seja verdadeiramente uma fazenda voltada para aquilo que agrada ao Senhor. E ele diz, que a tua mão, que seja contigo a tua mão, e que me preserves do mal. Eu não só apenas quero que o Senhor alargue a minha fronteira, eu não só quero apenas que o Senhor abençoe o meu celeiro, mas eu quero que o Senhor seja comigo, que o Senhor vá comigo. Lembra de Moisés? Moisés a caminho da Canaã, quando Deus tira o povo de dentro do Egito, e dali o povo irritou Moisés muito ali. Ele desce do cume do monte Sinai, e a Bíblia diz que ele quebra as tábuas da lei, porque o povo tinha feito ali um bezerro de ouro, tirando o foco da adoração a Deus. E ele ficou muito nervoso, e Deus falou assim, eu não vou mais com esse povo, eu não vou caminhar mais com esse povo. Mas Moisés falou assim, o Senhor vai sim, porque foi o Senhor que me chamou lá, foi o Senhor que me fez ir lá no Egito, e se a tua mão não for comigo, se a tua presença não for comigo, não permita que eu saia deste lugar. Seja ousado. Para ser uma pessoa de atitude, você tem que ter atitude, você tem que clamar a Deus, você tem que clamar com sabedoria e que a presença dele vá contigo, mas seja ousado. Clame pela presença dele, não permita ir sozinho. Senhor, não adianta. Se esse sucesso que eu vou ter, se essa fama que eu tenho, porque Deus não dá fama, Deus dá sucesso. Essa fama que você quer, mas clame mais, fala, Senhor, eu quero sucesso, eu quero que a tua presença seja comigo. Né? Isso é atitude. Então Moisés orou com atitude, e lá na frente a Bíblia diz que quando, no início da travessia do mar, o povo chorando ali, o exército de Faraó correndo para atacar o povo de Israel, e o povo apavorado, Deus falou assim, Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que mais. Ou seja, como liderança, você tem que instigar aqueles que estão à sua volta para ter atitude também, para ter atitude de fé, para ter atitude de invocar a Deus, para ter atitude verdadeiramente de clamar ao Senhor. E foi isso que Moisés fez, e foi isso também que Jabes fez. Sabe o que aconteceu? A palavra diz que a mão do Senhor foi com ele, preservou-o do mal, de modo que não sobreveio aflição. E a Bíblia diz, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Que a sua mão seja comigo, que o Senhor alargue minhas fronteiras, que o Senhor me proteja do mal. E a Bíblia diz que Deus concedeu o que estava no coração dele. Né? Deus quer saber o que está no teu coração. Atitude, tem pessoas que tomam atitude de N atitude, mas uma atitude voltada para as coisas de Deus, debaixo da mão poderosa do Senhor, é uma atitude de sucesso. Atitude que você tem para fazer coisa errada não é verdadeiramente uma atitude. Atitude é aquilo que vem de uma decisão, de uma determinação, verdadeiramente de instigar algo, mas que seja para a glória e o louvor do nome do Senhor. Então isso que é a palavra que eu quero, essa que é a palavra que eu quero deixar para você. Atitude correta é a luz das Escrituras Sagradas. Amém? Deus abençoe você e eu quero que você permaneça conosco, já nós estaremos de volta e eu tenho uma palavra de oração ao seu coração. No vento teu perfume tão suave, sonho em te encontrar. Ah, que bom seria ver tua face. Te busco a todo tempo. Sede de tudo que és. Ah, que bom seria ver a tua face.
Estamos de volta e eu quero orar com você. Se você puder, curve a sua cabeça comigo. Senhor Deus e Pai, no nome santo de Jesus, neste momento maravilhoso, Senhor, eu te louvo pela vida dessa pessoa que me assiste, desse moço, desse rapaz, dessa jovem, desse senhor, dessa senhora, dessa criança. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo, que o Senhor visite a casa, Senhor, que o Senhor visite os negócios dessa pessoa, que o Senhor visite, Senhor, cada detalhe da sua vida e que dê, Senhor, ao coração dela, aquela que estava desanimada, que ela seja uma pessoa diferente, uma pessoa de atitude, uma pessoa forte e ativa, uma pessoa determinada a vencer. É o que nós te rogamos e que te pedimos em nome de Jesus. Eu te agradeço pela audiência e te convido para o próximo programa. Deus abençoe.